gente começa pelo jogo recentemente encerrado, aquele que acabou por último, que teve mais ou menos, Vitor Birner, características de outras partidas do São Paulo. Começa bem, domina o jogo, parece que vai vencer, fraqueja no meio do caminho e cede pontos para os adversários. No caso, foi assim contra o Corinthians, pelas mudanças lá do Rogério, tão discutidas. Foi assim contra o Avaí, semana passada, teve a chance de meter o segundo gol batendo pênalti. Depois daquilo, a ruína, como o próprio Rogério Ceni admitiu. E hoje foi mais ou menos a mesma coisa. Poderia ter até, se não matado o jogo, mas ter chegado perto de matar o jogo no primeiro tempo, pelas chances que criou, e depois permitiu o empate do Coritiba. Eu concordo contigo. Boa noite a todos os colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Essa é uma coisa que o São Paulo precisa resolver e não dá nenhuma amostra de que vai conseguir. E não dá para colocar na conta da parte física, porque é óbvio que o São Paulo tem dificuldades como outros clubes têm, mas o São Paulo jogou a Sul-Americana com time reserva, não forçou a barra demais no estadual, ou seja, se a questão fosse apenas física, o São Paulo de repente faria... jogaria mais vezes bem. Outra coisa curiosa é que o São Paulo faz sempre melhor no primeiro tempo. E nem sempre com a mesma formação. Esse é um dilema assim que eu me coloco no lugar do Rogério e fico pensando por que o São Paulo faz o primeiro tempo sempre melhor que o segundo. Não falo nem que o São Paulo tenha jogado bem, né? Mas, por exemplo, contra o Avaí o primeiro tempo foi realmente bom. Hoje foi bom, não foi ótimo, foi bom. Acho que até no segundo tempo o São Paulo começa muito mal, toma esse gol e depois retoma um pequeno controle do jogo, porém muito exposto ao contra-ataque. Quer dizer, é um São Paulo que coletivamente ainda precisa caminhar bastante. Uma coisa que me chama a atenção no próprio campeonato é que eu fiquei 10 dias ali sem poder acompanhar os jogos daqui e quando eu voltei, tá quase tudo igual. A coisa que mudou para mim um pouco foi o Fluminense, que eu não sei se mudou mesmo porque eu vi ontem. Né? No mais, tá quase tudo igual. E o São Paulo é mais do mesmo. E isso me chama a atenção porque os times precisam evoluir. Não é possível que, por exemplo, o time termine a temporada jogando esse futebol. Até o futebol do primeiro tempo. Os times precisam crescer. A gente já está em junho, a temporada termina em novembro, ou seja, a gente tem meia temporada, acho que um pouquinho mais de meia temporada já em andamento. E nada acontece no São Paulo, nada acontece em outros clubes, a gente já fala disso muito no Linha de Passe. Tudo bem, Zupac? Tudo bem, Paulo? Uma ótima noite a você, ótima noite aos companheiros e aos fãs de esporte. Eu gostei do primeiro tempo do São Paulo, eu gostei da maneira que o São Paulo tentou se impor e conseguiu se impor dentro do Couto Pereira, e acho que a formação que o Rogério levou a campo facilitou esse tipo de trabalho, com 3 zagueiros e o Luan protegendo a frente. Era como se o São Paulo defendesse com 4, atacasse com 6, e isso facilitou o jogo, especialmente do Rafinha. Eu gostei muito do primeiro tempo do Rafinha, como se ele fosse de fato um articulador do time do São Paulo, com mais liberdade para o Igor Gomes, mais liberdade para o Nestor, com o Luan de fato segurando lá atrás. Foi um primeiro tempo, na minha visão, de imposição. E até trabalhando os números, no primeiro tempo foram 10 finalizações do São Paulo contra 1 do Coritiba. E aí no segundo tempo a coisa se inverteu. Até os momentos finais, até um pouco antes dos acréscimos, eram 10 do Coritiba no segundo tempo e só 3 do São Paulo. Acabou 10-6 no segundo tempo. Mas, de novo, uma mudança de postura muito grande. E geralmente é o contrário, né? Geralmente os times que saem atrás têm muita dificuldade de conseguir reverter resultado por todas as circunstâncias que envolvem os trabalhos dos clubes, né? Os times são pouco evoluídos porque os trabalhos são quase sempre embrionários. Então, para reverter cenário é sempre muito difícil. Mas, como disse o Birner, do São Paulo é o contrário. O São Paulo constrói a vantagem e não tem conseguido segurar. E hoje, mais uma vez, no segundo tempo sofreu muito no lado esquerdo defensivo, né? O Coritiba constrói e pavimenta o caminho do empate em cima do Reinaldo, como ala. Não por acaso o Rogério, na primeira troca que faz, ele coloca o Patrick à frente do Reinaldo para segurar um pouco o Reinaldo lá atrás e tentar com o Patrick continuar agredindo pelo lado esquerdo. Mas o São Paulo não conseguiu recuperar o mesmo padrão da primeira etapa, então o resultado ele foi frustrante, porque o São Paulo continua sem vencer fora de casa e pelo que o São Paulo poderia ter construído no primeiro tempo contra um bom time, né? O Coritiba talvez o Coritiba seja a maior surpresa do campeonato até aqui, figurando entre os primeiros, com o elenco que tem, com o trabalho já mais longevo do Gustavo Morínigo. Mas hoje, pelo que foi o primeiro tempo, o São Paulo teve a chance de construir uma vitória importante fora de casa e não conseguiu, e por isso eu imagino que o Rogério esteja frustrado nesse momento no vestiário. Até dados aqui do Footstats, destacados pelo Footstats, Mauro, o São Paulo fez gol, pelo menos um, em todos os jogos fora de casa do Campeonato Brasileiro, e o São Paulo levou em todos os jogos fora de casa do Campeonato Brasileiro pelo menos um gol. Boa noite. Boa noite, Paulo, companheiros, fãs de esportes, um abraço. Acho que hoje pode ter mudado esse número, ele levou 5 no primeiro tempo e 6 no segundo tempo, um percentual um pouquinho maior de gols no segundo tempo, que mostra aí essa fragilidade e que por isso não vence há muito tempo fora de casa.
né? Então esse jogo aí tinha cara de empate. Aí o São Paulo não tá me ouvindo, ele, não, você tá louco, o São Paulo ia ganhar. E tá... Não. O Curitiba não perdeu essa temporada em casa ainda. E o São Paulo não ganhou fora. Então, assim, tava tudo muito igual para ficar nesse empate e do jeito que foi. Qual da parcela de culpa do Rogério Ceni nesse desequilíbrio? Se é que você vê parte da culpa do Rogério é mais em cima dos jogadores, da capacidade técnica do elenco, enfim. Eu acho que tem alguma responsabilidade. Por exemplo, o Reinaldo do lado esquerdo, obviamente, vai ser sempre muito vulnerável. Ele tentou proteger. Com o Léo, que costuma ir muito bem atrás, não é valorizado, mas costuma ir muito bem. E com um volante, teoricamente, de marcação. Mas a forma do Luan, para mim, sem condições. Nesse momento, sem condições. Ele joga em outra rotação, né? Outra rotação, sem condições. Não é a primeira vez que isso é perceptível. E algumas jogadas ele está completamente fora do lance e olhando o jogo dentro de campo, que não é uma característica dele. Né? Você pega o que o Luan fazia de melhor, era exatamente um jogador que estava ali dentro do jogo, de maneira muito intensa. E o Rogério escalou esses jogadores. Mas aí você olha para o banco do São Paulo... por exemplo, eu insistiria muito mais com o Wellington, né? O Reinaldo até que vai razoavelmente no apoio. O Rogério opta pelo Reinaldo, né? São Paulo, por exemplo, no lance da falta, é um contra-ataque, obviamente, do lado esquerdo, né? Que a bola acaba estourando no Miranda. O Léo não pode dar o bote se não deixar o Miranda no mano a mano. Aí o Miranda chega atrasado, faz a falta. Aí na falta, aí tem aquela coisa da fase do time, né? Porque quando o time está em uma fase, o São Paulo está em uma fase há anos, as coisas vão estar erradas. Não tem jeito. O cara que não acerta o chute de falta, a bola bate, em vez de ir para longe, cai no pé de alguém que acaba fazendo o gol. Isso é do futebol. E não adianta ficar lamentando, é azar, não é azar. Isso pertence ao jogo há muito tempo. E o São Paulo tem ali algumas dificuldades de marcação. Agora, o São Paulo não é um time mal posicionado. Isso é uma coisa que me chama bastante atenção. O São Paulo é um time que vai perdendo a concentração durante o jogo. E aí eu não sei se eu posso colocar na conta do técnico. Porque quando o time repete isso muitas vezes, e conhecendo o jeito que o Rogério é, como profissional, como o Rogério trabalha, quanto o Rogério trabalha, a maneira como o Rogério é competitivo, eu não acredito que essa falta de concentração em certos momentos aconteça a partir do técnico. Isso para mim deve ter muito a ver com o ambiente interno do CT do São Paulo, que não deve ser o ideal. Eu não tenho, gente, assim, não tenho muitas informações de dentro, né? E às vezes eu tenho as informações, eu prefiro não acreditar nelas porque o campo nega aquilo que você ouve às vezes de dentro, né? O campo está dizendo outras coisas. E para mim um time que quando muda a formação consegue ainda jogar bons primeiros tempos, como fez várias vezes, e cai no segundo tempo, para mim é uma questão de concentração. O São Paulo tem essa dificuldade. E aí, quanto disso eu posso colocar na conta do técnico? Porque isso aconteceu por muitas vezes no São Paulo, com outras diretorias, com outras pessoas no CT também. Não é uma novidade isso no São Paulo, só que nesse ano a diferença tem sido muito grande do desempenho do primeiro tempo para o segundo. Perfeito. E aí, por exemplo, você coloca o Patrick eleva o nível ali, traz o Igor Gomes para primeiro volante, como fez. O Igor Gomes não é um primeiro volante, mas do jeito que o Luan estava jogando, não tem um prejuízo ali. O Patrick até que tem um espaço para criar pelo lado esquerdo, mas o Patrick é o Patrick melhor que o Patrick já foi na carreira? Não passa nem perto disso. Não passa nem longe disso. O Patrick já foi um jogador muito melhor. Até porque o Patrick melhor girava muito no campo, né? Dificilmente ficava preso a um lado. Então, exato. O Patrick com a bola é bom jogador. Ele e o Edenilson eram imparáveis, né? Uma coisa que o Birner falou sobre concentração, e aí eu me recordo automaticamente da entrevista do Rogério depois do empate contra o Avaí. Que ele fala um negócio que eu achei muito marcante, que assim, depois do pênalti perdido, nós desistimos do jogo. Ele percebeu que o time dele, ele usou a palavra desistiu do jogo. Eu acho que poucas vezes eu vi um técnico admitir que o seu time, no começo do segundo tempo, abaixou a cabeça e desistiu do jogo. Então, assim, claramente o Rogério percebe esse desvio de concentração, de foco em algum momento, e ele não está conseguindo acessar esses caras durante o tempo necessário para conseguir Zupaca, fazer o São Paulo voltar. Quando a fase é ruim também, como disse o Birner, que as coisas tendem a não dar certo mesmo. Por exemplo, na volta do segundo tempo, dá um close no Luciano, ele tá super entusiasmado, tipo, vamos lá, gente, vamos lá, tipo, focado e motivado. Ele é competitivo, mas ele não tá na boa fase. Aí os gols, ou o Caleri faz ou ninguém faz. Sim. Porque eu sou muito fã do Luciano, mas não é uma grande fase dele, o jeito que o Rogério joga dificulta pro Luciano. Porque com o Fernando Diniz, tinha muita aproximação, e o Luciano chegava por dentro, e muita triangulação, passe rápido, toca aqui, aqui ali. Por ele o tempo inteiro. Olha como o Fluminense fez os gols contra o Atlético ontem, que era muito uma característica. Agora não. O Luciano pega a bola, ele vai ver o Caleri ali, tem pouca aproximação, a transição é mais lenta, ela não facilita pro jeito de jogo do Luciano. Acho que por isso o Caleri se entende mais com o Éder do que com o Luciano. Mas é que o Éder oferece menos ao time como um todo do que o Luciano. O que o Caleri precisava, e o Rogério não tem,
É um segundo jogador de frente, o velocista, Mas eu que achei faz que o Luciano gols. Então. poderia fazer esse papel. Poderia ser o Rigoni. Se o Rigoni jogasse o que jogou em outro momento. Ah, esse vive num Sabe o que astral ele meio precisa, Alexandre Breno? Pato do São Sabe o Paulo, que né? ele precisa? Ele precisa do que teve hoje. O Reinaldo cruzando, como sempre, muito bem. E ele Isso o Reinaldo faz bem. Não, isso o Reinaldo faz bem. Não, isso o Reinaldo faz bem. É que se você for pegar a carreira do Reinaldo no São Paulo, e nada contra o jogador em si, dizem que gente finíssima, as pessoas adoram o Reinaldo. Pelo amor de Deus, estou falando uma questão da avaliação. Se você olhar para a enorme fase ruim do São Paulo, você tiver que destacar um jogador que está em quase todos os momentos. Eu sou obrigado a olhar para o lateral esquerdo. E hoje, várias vezes, ele recompõe lentamente, não recompõe. Ele tem problemas de marcação. Ele vai bem. Eu concordo contigo no cruzamento. Ele tem virtudes. Ele vai Agora, bem. eu fico pensando se esse perfil de jogador é um jogador que o São Paulo quer. E digo mais, eu duvido que o Rogério goste do futebol dele. Eu duvido. O Rogério não gosta de jogador que não compete. Ele foi reserva do Wellington durante um bom trecho Mas da é isso que eu ia temporada. perguntar, então, por que não tentar dar mais jogo ainda ao Wellington? Aí você me fez a pergunta se eu achava que tinha alguma coisa na conta do Rogério. Foi a primeira coisa que eu falei. Talvez porque o Wellington tá pronto, talvez por uma questão física, talvez Mas acho que porque... depende do sistema também, né? Quando ele joga em linha de 4, ele geralmente prefere o Wellington ao Reinaldo. Vai marcar Quando mais. ele joga em linha de 3, ele prefere ter o Reinaldo porque ele confia um pouco mais na linha de marcação. Em vários outros jogos, e acho que o clássico contra o Corinthians foi o maior deles, que o São Paulo também fez um primeiro tempo muito bom e caiu muito no segundo tempo, a responsabilidade foi muito imputada ao Rogério pelas trocas. As trocas aconteceram, o time piorou. Hoje não foi isso. Hoje ele fez as trocas porque o time piorou. Então acho que hoje, especificamente, o olhar sobre a influência do Rogério nisso é menor. Quero te atualizar agora. Quer ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos, não precisa nem precisar aparecer.